Boa noite a todos. Está funcionando? Então, inversão de valores é um tema bem que cai muito bem, né, para a época que a gente vive. E, inclusive, o texto que o seu Delcídio leu, ele foi escrito pelo Jerônimo Mendonça. Não sei se alguém já ouviu falar dele, mas ele foi um grande palestrante brasileiro e ele era mais conhecido, mais famoso como o Gigante Deitado. Alguém já ouviu falar dele? Não? O Jerônimo Mendonça, ele era mineiro e ele teve uma doença crônica desde a sua adolescência que foi aos poucos tirando os movimentos dele, né? Então, no começo ele não conseguia andar, até que ele foi, né, perdendo mais ainda os movimentos e ele acabou ficando paraplégico, né? Então, como ele gostava muito de palestrar, gostava muito de falar, de aprender, os amigos dele construíram uma cama anatômica que ele podia utilizar para ser levado para onde ele queria, né? Então, dessa forma, deitado, ele deu palestra no Brasil todo, né? Então, ele viajou o Brasil inteiro dessa forma, numa Kombi, né? Ele construiu 2 creches, um centro espírita em Minas Gerais, que funcionam até hoje, né? Então, ele não desistiu, né? Eu até brinco, por um lado positivo, ele foi uma inversão de valores, né? Porque ele podia ter ficado, né, numa cama, se vitimizando, sofrendo aquela dor, mas ele, né, tentou então usar o que ele podia fazer de melhor, que era a fala, né? Ele não enxergava também mais, né, no fim da vida, mas ele podia falar, podia pensar, os amigos dele que liam os livros para ele, né? Então ele aprendia dessa forma. E dessa forma ele levou a vida dele da melhor forma, né? Ele utilizou o que ele tinha de melhor para fazer o melhor, né? E essas sementes que ele plantou estão germinando até hoje, porque as creches, o centro espírita, eles continuam funcionando. Ele já desencarnou, né? Mas eles falam que hoje ele é o gigante de pé, não é mais deitado, né? Na vida espiritual. Pode ligar. Então, para a gente entender um pouquinho sobre inversão de valores, vamos entender primeiro o que são valores, né? Então, acho que tem que só mudar o... Agora sim. Então, valores morais, né? O conceito. São o conjunto de regras, leis e costumes que devemos respeitar e seguir. Princípios, preceitos, regras morais ou sociais que, transmitidas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras, guiam as ações dos indivíduos, seguindo a justiça e a equidade social, né? Então, os valores morais nada mais são do que os princípios que a gente adquire desde que a gente é criança, né? Então, aonde a gente mais adquire princípios? Qual é a nossa primeira escola? É a nossa família, né? Então, nossos pais, nossos irmãos mais velhos, avós, tios, enfim, as pessoas que convivem primeiro com a gente, na nossa primeira infância, nossa primeira fase de vida, né? E ali é onde mais tem que ser forte e robusto esses princípios. É ali que a gente vai criar essa base necessária para a gente levar a nossa vida adiante, né? Então, através da família, principalmente, a gente aprende vários dos valores que eu vou colocar para vocês aqui. É claro que existem inúmeros valores, né? Eu vou citar só alguns, tá? De respeito às diferenças, né? Sejam diferenças físicas, diferenças comportamentais, diferenças de pensamentos, de gostos. Respeito aos mais velhos, né? A gente, às vezes, falando, parece que mas todo mundo respeita, mas não, tem pessoas que não respeitam, que às vezes na própria convivência dentro de casa é muito difícil ter essa tolerância, essa paciência com as pessoas de mais idade. Respeito ao meio ambiente, né? Que também a gente acha que é tão simples, mas a gente ainda vê muita gente jogando lixo no chão, jogando lixo pela janela do carro. Às vezes, quando eu vejo, eu fico, eu não acredito que ainda tem gente que joga, né? A gente que mora em Blumenau, principalmente, aqui também deve ter, né? Mais em Brusque, mais. A gente sabe que qualquer chuva mais forte já alaga, né? Então, por nós mesmos, não é só pelo meio ambiente. A gente vive nesse meio ambiente, né? É a nossa casa, a casa que a gente veio morar. Respeito a si mesmo, né? Também. Então, se eu não me respeito, como eu vou respeitar os outros? A gente também tem que começar por nós, né? O aprendizado inicia aqui dentro. Então, o respeito a si mesmo é um valor muito importante. Não estou falando da vaidade exacerbada, do orgulho de, eu sou melhor, né? Não. A autoestima em equilíbrio, né? A gente tem que se gostar,
se amar e se respeitar também. Não se sujeitar a coisas desagradáveis, muitas vezes, né, que vão levar até a doenças ou a outras situações que depois a gente não consegue mais resolver. Né? Aí fica numa bola de neve, fica difícil sair disso, né? E de superar também. Né? Então, a gente, às vezes, acaba entrando em coisas que não consegue sair mais. Né? Compaixão aos mais necessitados, gratidão ao que alcançamos. Né? Gratidão também é algo que a gente escuta muita gente reclamando, né, de tudo, do clima, se está frio eu quero calor, se está quente eu quero frio, e assim são tantas outras coisas. Né? A empatia, que é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, tolerância, sensatez e a humildade. Né? Então, diante desses valores todos, né, o que seria a inversão de valores? A inversão disso aqui tudo, né? O contrário do que a gente está falando que são valores. Né? Então, a inversão de valores é quando não seguimos essas regras, infligimos a lei, fazendo o contrário do que deveríamos ter feito. Né? Então, a inversão de valores ela acaba virando um comodismo. A gente se acostuma com alguma coisa que não é certa, a gente acaba achando que é certo. Sabe? É tão acostumado, às vezes, a escutar, a conviver numa simbiose de alguma coisa que não está certa, que a gente pensa que não está errado. Né? Mas isso acontece porque, muitas vezes, a gente está no automatismo. A gente não despertou para realmente refletir sobre o que está acontecendo, sobre o que eu estou fazendo. E a gente acha que está certo. Né? Não está, às vezes, agindo nem com maldade. Mas, às vezes, falta esse clique. Né? Opa, não é certo, não. Né? Preciso mudar o jeito que eu estou agindo diante de tal situação. Então, só que o contrário, então, do que a gente falou antes, né? O que é a inversão dos valores que a gente comentou. O desrespeito às diferenças, né? E aqui entra bem forte, já desde a infância, o bullying, que a gente não escutava quase falar na nossa infância, digo da minha também, porque a gente considerava uma brincadeira, né? É uma brincadeirinha, puxar o cabelo lá da pessoa e tal, mas aí o bullying hoje em dia vem com muita força, né? É mais forte do que a gente vivenciou. E acaba até as crianças, adolescentes, levando isso para a vida adulta, né? Esse trauma, esse peso. O desrespeito aos mais velhos, o desrespeito ao meio ambiente, né? Que eu comentei antes. O desrespeito a si mesmo, né? Então, como eu falei, de às vezes não buscar dentro de si o seu próprio valor. A falta de compaixão aos mais necessitados. A ingratidão ao que alcançamos, que ainda é muito forte, apesar da gente, mesmo nós, vou me colocar junto, né, que frequentamos o centro espírita regularmente, que estudamos, que lemos, a gente tem, né, o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem momentos que a gente reclama, né? Ai, poxa, nada dá certo, sabe? Mas a minha vida está acontecendo, não está dando certo, né? Se eu estou aqui, estou viva, acordei com saúde, consegui chegar até aqui hoje. A falta de empatia também, né, de não se colocar no lugar dos outros, a intolerância, a insensatez e o orgulho, né, ou a vaidade ali no lugar da humildade, que também ainda é muito forte, né, às vezes de eu não querer ajuda, eu achar que eu não preciso de outras pessoas, eu me viro sozinha, né, não preciso que ninguém venha me ajudar, né, ao invés de eu ter a humildade de aceitar, não, a pessoa pode ter uma ideia melhor realmente, que vai me ajudar, que vai ficar mais fácil para eu resolver tal coisa. Opa. E claro que teria muitos outros desvalores, né, que eu não citei aqui. E olhando tudo isso, a gente pode pensar, nossa, o mundo está virado, né? Que mundo é esse? Cada vez pior? Mas na verdade não, o mundo não está pior, né? O mundo está evoluindo. O ser humano está evoluindo, o planeta também evoluiu e a inversão de valores sempre existiu. De uma forma diferente, mas sempre houve, né? Desde que a gente escuta nossos pais contando a infância deles, nossos avós, olha quanta coisa eles falam, né? Que a gente pensa, nossa, que injusto isso que eles faziam, o que acontecia com eles, né? Só mudou um pouco a situação porque a gente está em outra época, mas sempre existiu. Então, eu digo que a inversão de valores também evoluiu, mas continua existindo, né? E essa inversão de valores sempre vai existir enquanto a gente não tiver aquele despertar de sair do automatismo e olhar realmente o que está acontecendo.
Tem alguns exemplos aqui até. Exemplos de inversão de valores que a gente pratica no nosso dia a dia, que são super comuns, sabe? Eu vou falar porque eu convivo com isso, coisas que eu também já pensei, né? Então, a palestra a gente sempre fala que serve também para a gente, né? Refletir. Então, espero que a gente possa propor essa reflexão aqui também hoje. O que os outros vão pensar? Né? Então, essa preocupação, né, com a imagem. Mas se eu sair do meu emprego, eu vou diminuir meu padrão de vida, fulano de tal vai achar alguma coisa de mim. Como é que eu vou explicar isso, né? A gente tem que explicar o que acontece, o que a gente decide. Sei lá, aconteceu alguma outra coisa, o que vão pensar, né? Não, a gente tem que pensar no que é melhor pra gente, né? Eu estava ficando doente no trabalho que eu tinha, sei lá, aquela casa que eu morava não estava sendo legal para mim, eu tive que mudar. São coisas da nossa vida, né? Não são coisas dos outros. Não são eles que vão resolver os nossos problemas, né? A gente que tem que resolver. Então, esse tipo de preocupação leva muitas pessoas a não mudarem algumas situações que estão ocorrendo com elas e acabam ficando naquele ciclo que eu comentei antes. Se colocam numa situação que não consegue sair mais por causa de uma imagem, né? Que eu queria passar uma imagem diferente, um status de vida, material, principalmente, né? Relacionamento sem amor, né? Então, eu estou vivendo um relacionamento que não está me fazendo bem, porque se eu me separar, o que vão dizer? Né? Não estou dizendo aqui que tem que se separar, mas estou falando assim, né? Depois de uma análise, é claro, né? A gente sabe sentir o que está sendo bom para a gente e o que não está sendo. Né? E como a gente vê casamentos ou relacionamentos em geral, sem amor, sem sentimento, só para manter aquela vida, aquela rotina, sabe? Mas muitas vezes isso acaba prejudicando até terceiros, né? Filhos, um ao outro. Então, de acordo com o que a família, né, vivencia, isso muitas vezes prejudica ainda mais. Né? E talvez eu poderia estar evoluindo mais se eu seguisse um caminho diferente, e a outra pessoa também iria evoluir mais, né? Pensar por esse lado, né? Não no lado do apego material, principalmente, né? Mas na evolução mesmo, de cada pessoa, cada membro da família. Pais sendo filhos, né? E filhos sendo pais. O uso excessivo do celular em casa, né? Então, a gente escuta muito, assim, pais, muitas vezes, que querem ser amigos, né? Não, ele é meu amiguinho, meu filho é meu amigo, né? Mas, na verdade, claro, a gente tem que ter uma boa convivência, mas os pais são pais, né? Não são amigos os filhos. E, como eu falei antes, os princípios, os valores, eles começam em casa, né? Então, se a gente não deixar essa base forte, fortalecida, é como uma casa, né? Uma casa que não tem uma base sólida, no primeiro vendaval que der, essa casa vai despencar. Assim também somos nós, né? Se nós não temos princípios e valores desde a infância, que tipos de adultos nós vamos ser? Que tipos de adultos nós vamos criar para a sociedade? Né? Então, está sendo muito comum essa questão de amiguinho para cá, amiguinho para lá, ou a gente se reúne em família, é um momento, né? A gente vive uma vida tão corrida, às vezes é difícil se reunir, e na hora dessa reunião, cada um está no seu mundo, né? No seu celular, no seu aplicativo, né? Então, é muito comum. Eu falo isso, gente, porque também vejo isso na minha própria casa, muitas vezes, né? Mas não acho correto também. Então, a gente tem que despertar para isso, né? Estava até assistindo um vídeo essa semana do Lair Ribeiro, onde ele é um médico, né? Onde ele fala, não fique com o celular ligado perto de você, não fique com o celular perto de você ligado. Aí a entrevistadora falou, mas, sério isso? O que pode acontecer? Daí ele tirou o celular. Cara, eu que mando nele, não é ele que manda em mim, né? Então foi mais nesse sentido, assim. Muitas vezes o celular, as mídias sociais acabam controlando, né? Fazem com que a gente fique ali, sabe? Às vezes a gente mesmo percebe. Eu pego o celular para ver uma coisa, quero só ver o que dizia lá então a informação. Eu vi várias outras coisas e não fiz o que eu tinha que fazer quando eu peguei o celular na mão. Né? Então, acontece comigo, acontece com outras pessoas, a gente comenta até, falo, eu pego o celular e falo, chega, não te quero mais, sai da minha vida, né? Mas acaba que a gente utiliza muito, né? Hoje em dia virou multifunção. A gente usa para pagar conta, a gente usa para mandar mensagem, para ligar, enfim, para muitas coisas, né? Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio dentro disso, né? Encontrar um momento em que a gente está com a família, onde a gente está com filhos, pais, enfim, e é o momento da gente dar essa atenção. Né? Depois, quando acontece alguma coisa, fica naquela, poxa, eu podia ter aproveitado mais aquele tempo, né? A gente acaba se arrependendo, às vezes, de não ter aproveitado melhor.
Dar mais importância a coisas, né? Isso acontece bastante, né? Bateu com o carro, né? Mas estragou muito o carro? Aquela pergunta básica, né? Tá, mas a pessoa que bateu o carro tá bem, será? Né? Será que não é mais importante isso? É claro, a gente vive num mundo material, bens materiais são importantes nessa vida, a gente precisa realmente, mas a gente tem que realmente valorizar o que importa mais. Jovens, né, se submetendo a determinadas atitudes para fazerem parte de um grupo, né, seja uso de bebidas, seja atitudes, muitas vezes, que são contra si mesmas, né, então, às vezes, para fazer parte de um grupo, ou para se comparar a alguém que acha que é legal, né, e muitas vezes esquecem de ver que você também é legal, né, todos nós temos coisas muito boas dentro de nós, e a gente acaba olhando mais para os outros, e querendo se comparar, né, muitas vezes se deprimindo depois, eu não consigo ser que nem ela, que nem ele, eu queria ser assim, mas não consigo. E a gente não vai conseguir, né? Cada um é único no universo, então a gente vai ter a nossa singularidade, nossos valores individuais. Zombar dos mais certinhos, né? Às vezes, aquilo lá é um chato, ele não sai daquela linha de fazer tudo certinho, né? Como eu já escutei em equipes do trabalho, até na escola, na época que eu era, né, adolescente, esse termo, essa expressão, né? Se impressionar com um bom atendimento, né? A gente vai num lugar e é bem atendido e fica surpreso, como eu fui bem atendido, né? Mas na verdade a gente deveria achar normal isso, porque esse deveria ser o normal, né? É a gente atender bem, lidar bem com as pessoas e as pessoas também receberem a gente bem. Mas a gente já fica tão acostumado com essa coisa de às vezes não ser bem atendido que quando é bem atendido acha anormal, né? Então é uma inversão de valores isso, a gente achar mais normal não ser bem atendido. Ali coloquei exemplo da Suíça, que é um exemplo que tem a ver com isso que eu falei. Uma história, um caso que eu li uma vez na internet, ou alguém contou para mim, não lembro, de uma brasileira que estava viajando na Suíça. Lá eles têm umas regras, assim, e o pessoal segue bem certinho, né? E eles estavam no metrô e tinha uma entrada, uma catraca que era livre para determinado tipo de pessoa. Eu não lembro se era idoso, se era estudante, mas não tinha nada que impedisse alguém de querer passar ali, né? Mas era livre para aquele tipo de pessoa. E ela perguntou, e aquela catraca lá, não dá para a gente passar? Não, aquela lá ela é livre, mas é só para tal tipo de pessoa. Aí a brasileira falou, mas alguém vai passar ali sem pagar? Né? É o que talvez a gente pensaria aqui, né? E a pessoa de lá falou, quem queria pensar nisso? Não, aqui ninguém pensa nisso, né? Então aí é uma questão da gente já começar a achar normal, né? Porque é normal, eu não vou deixar minha bolsa ali, senão alguém vai pegar. Já fica na desconfiança. Mas o normal seria a gente ter que confiar, né? Confiar, acreditar que as pessoas vão fazer certo. É claro, a gente vive numa outra realidade, né? A gente vai se precaver dessas coisas também. Mas é um exemplo de como as coisas estão se invertendo, né? E também nas religiões, né? Então, nas religiões foi o que inspirou esse tema de palestra, né? Essa palestra ela é o título de uma psicografia que foi recebida lá na CEIU, pelo Zé Araújo, que se chama Inversão de Valores. Depois eu vou ler um trechinho só da psicografia, né? E é do Caibar Schutel. Ele foi um grande bandeirante também do espiritismo, divulgador, né? E é onde ele fala que muitas pessoas seguem determinadas religiões, e aqui a gente não fala só do espiritismo, né? E seguem e se dizem praticantes, né? Eu leio, estudo, eu sei bastante coisa sobre o espiritismo, mas lá fora é diferente, né? E na prática, como é que a gente está praticando o que a gente vê aqui? Né? Então é isso que ele chama de inversão de valores, né? Eu vou ler um pedacinho só, tá, gente? Ele fala, onde estão os que estudam, conhecem e praticam? Onde se encontram aqueles que ouvem e respeitam, buscam nos postulados básicos e nos novos conhecimentos, entender e repassar o entendimento certo? Sim, irmãos encarnados. No seio da terra falam em tribunas apenas para preencher o ego em busca de aplausos e esquecem-se de tudo que está sendo visto e anotado. Onde foram parar a seriedade e o verdadeiro respeito? O que estamos vendo daqui é uma inversão de valores e a deturpação dos postulados científicos e filosóficos do verdadeiro espiritismo, que é uma ciência dos espíritos e de todos nós. E este caminho, que é apenas um de tantos que nos foi enviado pelo Pai Maior,
para o nosso progresso e nossas experiências se tornam mais legítimas de ser entendida. Quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? Os valores estão invertidos, e a vaidade tem falado mais forte e tomado muitos, que com conhecimento de superfície se fazem donos das verdades. Esse é só um trechinho, ele continua aqui. Mas é isso, né? Quem somos nós? Será que a gente está tirando esse tempo para se conhecer melhor, para entender o que eu vim fazer aqui? Né? Qual é o verdadeiro objetivo de estar aqui nesse mundo encarnado? Se a gente já está nesse caminho, nessa caminhada de aprendizado espiritual, de focar nesse lado, né, a gente já deu um passinho, mas a gente tem que continuar isso, né, essa caminhada, essa jornada. Né? O que eu quero daqui para frente? Será que eu estou conseguindo colocar em prática o que eu escuto aqui no curso, né, no SOS? Tudo isso vem como ferramentas para ajudar a gente a fazer esse despertar, acordar, né, para realmente enxergar o que a gente está fazendo aqui. Aqui são duas charges, dois desenhos bem interessantes, né? Um de 1969, onde os pais cobram do filho na frente do professor, né? Que notas são essas? Cobram do filho. E em 2011, né? Que talvez já foi um pouquinho antes, cobrando do professor, né? Que notas são essas? Então, é uma grande inversão de valores, né? Os pais cobrarem do professor o que o filho muitas vezes não atinge, não atende, né? Sendo que a parte que ele também tem que fazer é em casa, né? Estudar, a escola está ali para ensinar a fazer conta, para ensinar ciências, para ensinar português, para ensinar a escrever, ensinar a ler. Né? A escola não está ali para ensinar os princípios. É claro que a gente encontra ali pessoas brilhantes, né? Que nos ajudam a melhorar também o nosso lado emocional, o nosso lado pessoal. Mas o objetivo da escola é de ensinar o que a escola está para ensinar, né? E não o que os pais têm que ensinar em casa. Né? Então, aí tem muita coisa acontecendo nas escolas nos dias de hoje, se a gente for parar para analisar, né, quem tem filhos ou quem trabalha em escola, vê bastante disso acontecendo, né? De cobrar mais da escola do que de cobrar dos próprios filhos. Né? E não é pouco, né? Eu não convivo muito em escola, mas eu conheço professores, né? E até um deles comentou: tu não sabe o que aconteceu comigo, acontece todo final de semestre. E eu fiquei, eu achei que não era tanto assim. Ele, não, é direto, ele falou, né? O pai veio cobrar de mim, ele falou, por que o filho dele tirou nota tal? E eu falei para ele, pergunta para ele por que ele tirou essa nota. Né? Ele comentou assim, que fica indignado, porque ele está fazendo a parte dele. Né? Eu estou falando aqui no geral, tá? De professores que realmente se empenham, né? Em dar ali o conteúdo. Que também são seres humanos, né? Essa aqui é uma campanha bem legal, talvez vocês devam ter visto na internet ou recebido, né? Conecte-se ao que importa, né? Então, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Né? Ali é o filho falando com o pai no celular, né? Então, aceita a minha amizade aqui, não olha para o celular, né? Ele só quer a sua curtida. Né? Então, a mãe ali no celular. Seu filho passa muito tempo na frente da TV? Pois é, crianças tendem a imitar os pais. E as crianças aprendem muito rápido, né? A fazer, repetir o que os pais fazem. A conversa em casa pode passar dos 140 caracteres. Né? Então, ali, uma reunião de família, né? E cada um está no seu mundo. Né? Enquanto a gente pode conversar. Curta a vida dela como você curte a dos outros. Né? Então, virou um mundo de curtir, né? De postar uma foto, agora eu vou lá ver se teve curtida, teve tantas curtidas, se teve comentário, né? Fica aquela ansiedade, né? Enquanto a gente tem tantas outras coisas importantes ao nosso redor, que às vezes a gente acaba não dando esse valor, né? Devido. Então, olhando para isso, a gente pode perceber que essa inversão de valores, na verdade, é uma falta de discernir, né? O que é certo, do que é errado, o que é ético, o que não é. Como eu falei antes, a gente se acostuma, né, com essa simbiose, essa energia de pensamentos que acabam contaminando a gente, né? Então, às vezes, são tantas pessoas pensando e agindo de uma forma parecida que a gente acaba criando formas de pensamento que acabam influenciando na vida de outras. E isso, no meio espírita, a gente sabe que existe.
né? As formas de pensamento é que fazem a gente criar o nosso céu ou o nosso inferno, seja aqui ou seja no plano espiritual. É a forma como a gente pensa que vai levar a gente a determinado lugar, né? No dia que a gente se desligar dessa vida aqui, desse corpo, a gente vai para um lugar que mais se identifica com a gente. Como a gente viveu essa vida até o nosso desencarne, né? Então, essas formas de pensamento fazem muita diferença, né? E as pessoas acabam dando muito mais valor para o ter do que para o ser, né? Como o Delcídio leu no começo, de eu ter o carro do ano, de eu ter a roupa da moda, de eu poder postar lá para os meus amigos verem que eu estou com uma roupa legal, que eu fui para um lugar legal, né? Porque isso é importante, é mostrar que eu estou feliz, né? A gente não vai ver lá no Instagram uma pessoa postando uma foto que está triste. Pode até ter, gente, mas, meu Deus, 1%, eu acho, né? As pessoas não vão postar a tristeza, vão postar a felicidade. E muitas outras pessoas acabam se espelhando nisso, né? Esse que é o problema, na verdade, né? É olhar a vida de todo mundo, todo mundo é tão feliz, eu não me sinto assim tão feliz. Eu que tenho algum problema? Né? Começa essa comparação, né? Será que eu não estou fazendo por merecer? Que eu não consigo alcançar tudo que a pessoa está postando ali que ela alcança? E a gente nem sabe que lá no fundo talvez essa pessoa também não é tão feliz, né? Ela tem coisas legais, mas ela talvez não é feliz, né? E acaba se esquecendo do ser, que é o nosso principal objetivo aqui, né? Então a gente veio para esse mundo, a gente teve essa oportunidade de reencarnar para sermos melhores. Antes de termos qualquer coisa a mais, a gente tem que se preocupar com o que a gente é. Como disse o Caibar, né? Quem sou eu? Né? Por que eu estou aqui? Sabe? Então, essa preocupação que a gente tem que ter em alimentar esse arcabouço de conhecimentos que a gente traz. Porque o que a gente vai levar daqui não é o que a gente tem, certo? É o que a gente é. Essa é a bagagem, é a única bagagem que a gente leva, né? Então, a gente tem que cuidar com os apegos que a gente acaba vinculando aqui nesse mundo, né? Aos bens materiais, e acaba sendo egoísta, né? E essas comparações que eu comentei, de olhar muito a vida dos outros, como ele é feliz e eu não sou, acaba gerando muita frustração. Eu crio uma expectativa de talvez um dia conseguir alcançar aquilo, talvez aquilo nem vai ser bom para mim, é bom para ela, mas para mim não vai ser. Mas como eu vejo aquela pessoa feliz, eu acho que vai ser bom para mim também, né? E quando consegue, às vezes nem acha legal, né? Nem é tudo aquilo. Eu fiquei ali pensando nisso e não me satisfez em nada, não mudou, não fiquei mais feliz por causa disso. Ou eu fiquei feliz, mas é uma felicidade momentânea. Alguns dias eu estou feliz, daqui a pouco já passou, sabe? Foi só uma chamazinha ali que acendeu em mim, mas isso não era o que eu queria mesmo agora, né? E esquece de olhar para si mesmo e ver quantas coisas boas a gente tem, que a gente pode utilizar, né? Sem precisar ter alguma coisa, comprar alguma coisa, né? Quando a gente entra nessa tendência de querer ter, de querer alcançar, não estou falando que a gente não pode querer alcançar bens materiais, né? Como eu falei antes, só que é tudo no equilíbrio, né? Quando a gente passa disso, a gente acaba sendo escravo de si mesmo, escravo do consumismo, né? Escravo da vaidade, do orgulho, porque é uma prisão, né? A gente acaba depois demorando para sair disso, então a gente acaba se aprisionando sozinho, né? E aí que entram outras coisas. Se isso não parar logo, aí entra a auto-obsessão, a auto-perturbação. Eu não estou falando de espírito obsessor, estou falando da gente. Nós mesmos acabamos nos perturbando diariamente com coisas que muitas vezes não tem sentido a gente se perturbar, né? Que às vezes é mais simples do que a gente pensa. Às vezes lembrar de fazer uma oração, lembrar de emitir um pensamento positivo acaba mudando essa sintonia que a gente entra, né? Então é essa sintonia que a gente tem que cuidar para não entrar, né? Essa onda, essa tendência que a gente acaba entrando, que é muito fácil a gente entrar, né? Eu falo isso porque eu percebo isso, né? É fácil a gente entrar numa onda, numa tendência, sabe? Mas a gente tem que ter aquele vigiar, né? Vigiar e orar. Às vezes eu penso, é cansativo, sabe? Ficar vigiando o tempo todo, né? E orando, mas é isso, sabe? A gente veio para cá para isso, né? A Terra ainda é um planeta imperfeito, então nós somos imperfeitos, todos nós. Se nós estamos aqui no mesmo barco, a gente está aqui para um mesmo propósito. Então a gente não veio para se divertir, né? A gente vai ter momentos bons, mas a gente tem que sim trabalhar muito isso, sabe? Vigiar os pensamentos, principalmente, porque é dos pensamentos que a gente vai emitir atitudes, palavras, energias, né? E tudo que a gente gera aqui dentro vai
para o universo, vai para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, a gente tem que mudar essa sintonia, mudar para a gente não entrar nessa tendência. É quase como se fosse filme de zumbi, assim, que vai todo mundo para o mesmo lado, né? A gente tem que ser aqueles que vão contra aquele caminho, sabe? Que pensa diferente, que começa a olhar para dentro de si também. E aqui, sobre o espírito imortal, né? Então, como eu falei, a gente está aqui nessa experiência corporal, digamos assim, né? Mas a gente é um espírito. Nós não somos um ser humano vivendo, aquela frase, né? Vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Então, nós somos imortais e, como eu falei antes, o que a gente faz aqui, o que a gente pensa aqui, o que a gente aprende é o que a gente vai levar. Né? A gente traz, claro, muitas coisas boas e menos boas de outras vidas, mas a gente vai levar daqui também. Então, a gente tem que sempre parar e pensar nesse lado espiritual, sabe? Até quando a gente tem algum problema é difícil, sabe? A gente sair. Eu sei que é difícil sair dessa sintonia de pensar no problema. A gente acaba, né, ficando numa monoideia, mas se a gente conseguir fazer esse esforço de pensar como um espírito, né? Eu sou um espírito, eu tive essa oportunidade de vir, né? Então, eu vou pensar como um espírito. Se eu fizer isso agora, né, o meu espírito vai sofrer essas consequências depois ou não, sabe? Né, minha visão, eu acho que fica um pouco mais simples de tentar compreender algumas coisas da vida, se a gente pensar dessa forma, né? Às vezes tento exercitar essa coisa de pensar no espírito, né? No que a gente traz dentro da gente. E eu acho bem interessante olhar por esse lado. Fica mais simples. E com certeza, quando a gente desencarnar, a gente vai olhar, né, um filme e vai dizer, eu não acredito que eu podia ter ido ali, feito só isso, e eu fui pelo caminho mais difícil, sabe? Então, às vezes ajuda a gente a pensar dessa forma, né? E pontos de vista. Os papéis não querem ficar aqui hoje. Estão invertendo aqui os valores, estou brincando. Pontos de vista é o lugar onde fica o observador ou quem pretende ver, enxergar algo, local de onde se vê melhor. Pensando um pouco sobre esse tema, né, eu acredito que a inversão de valores tem muito a ver com pontos de vista. Né? Então, depende também muito do ponto que a gente está vendo. Existem os pontos de vista comportamentais, que são o jeito que a gente vê a vida. Né? Cada um tem o seu jeito de ver a vida. Mas existem alguns vícios também, né? Vícios morais que a gente acaba trazendo com a gente, no nosso arcabouço também, que acabam fazendo a gente enxergar de um ponto de vista que às vezes parece que tudo é negativo, que tudo vai dar problema, não vai dar certo. Né? Então, de que lado a gente quer estar nesse ponto de vista? Do lado que eu vou enxergar oportunidades numa dificuldade, ou no lado que eu vou enxergar só dificuldades, dor, sofrimento, vou me vitimizar e vou ficar nessa neura um tempo, perdendo tempo, né, de oportunidade que a gente tem aqui. Eu trouxe um texto bem legal, bem interessante, que fala sobre pontos de vista. Eu vou ler para vocês. Mas ele é bem leve, tá, gente? Não é muito longo. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai e o meu filho fracassou em seu exame médico, porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final, escreveu: foi um ano muito ruim. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar o meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção.
Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista diferentes. Se refletirmos o que poderia ter acontecido, algo mais, estaremos verdadeiramente agradecidos ao Senhor. Não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas sim o agradecimento que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer. Né? Então, aí entra um valor bem importante da gratidão, que eu comentei antes com vocês. E aí, de que lado vocês querem estar? Né? Do lado do escritor, que, tudo foi ruim, né? Foi um ano terrível, ou do lado da esposa, né? Do jeito como ela enxergou tudo que aconteceu como oportunidade de melhora, que realmente algumas coisas vieram para mudar, para melhorar, né? A vida dele. E uma última frase, então. Chique é ser feliz, elegante é ser honesto, bonito é ser caridoso, sábio é saber ser grato, o resto é inversão de valores. Né? Então, aqui, tudo é ser, nada é ter. Né? Ser feliz, é ser caridoso, é ser honesto. Né? E são coisas que, às vezes, a gente esquece de olhar. Né? Para a gente mesmo, para os outros que estão do nosso lado. Né? E eu deixo de desafio, de reflexão. Né? Como eu fiz para mim e estou fazendo, eu deixo para todos vocês, então, né? De olharem para si mesmos. O que cada um de vocês realmente está dando valor no dia a dia de vocês, seja em casa, seja no trabalho. Né? Será que a gente está valorizando o que realmente importa, de verdade? Né? Ou será que a gente ainda está pesando muito mais essa parte de se vitimizar, das mazelas, de olhar o ter? Né? A gente não é perfeito, realmente, mas a gente pode começar fazendo essas reflexões e dando os primeiros passos. Né? Então, era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Obrigada por escutarem até agora. Boa noite.